Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Nicolas Cabral Heller, do Rio de Janeiro. E o texto que ele escreveu chama-se Passageiros como a Neblina. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem mensagens, oferece mensagens através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. Bem, vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Nicolas Heller. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Bem, hoje a nossa mensagem vai ser bem curtinha, né? O nosso estudo vai ser bem curtinho, porque vai ser baseado em apenas um versículo, que é Tiago 4,14, que fala assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida, né? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco e depois se dissipa. Então essa mensagem é um lembrete pra gente sobre como a vida é breve, né? Como a vida é curta. E assim como a neblina que surge de manhã e logo desaparece, né? A vida da gente, a nossa existência é passageira e frágil desse mesmo jeito. Então o irmão Tiago vai convidar a gente à humildade diante do tempo e da vontade de Deus. Mostrando que a gente, não tem controle sobre nada, sobre aquilo que está acontecendo e nem sobre o futuro. Então essa imagem da neblina também nos inspira a viver com um propósito, valorizando cada momento e buscando o que realmente importa, com fé, esperança, amor e serviço ao próximo, antes o quê? Que a névoa se dissipe. Então, eu vou aqui ler o texto do irmão Nicolas Heller, acho que nem tem muito o que explicar, e, né, enfim, eu acho que não tem nada assim difícil de compreender do que essa brevidade da vida da gente. Então eu vou reler novamente o versículo, que é Tiago 4,14. E diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Bom, o irmão Nicolas Heller disse que acordou um dia, ele abriu a janela assim e ele olhou para o céu azul. Aí ele viu lá prédios, né, tudo o que estava à frente dele, e depois ele viu que lá pro lado das montanhas tinha uma leve neblina que estava assim aos poucos se dissipando lá na ponta da montanha, né? E dentro da casa dele estava a família dele, a esposa que ele ama, o filho que cresce a cada dia e o alimento que ia chegar logo na mesa, né? Que era o café da manhã. Aí ele estava olhando essas coisas, pensou na família, olhou de novo e aí ele viu que a neblina que ele tinha visto um pouco antes não estava mais lá. E ela foi dissipada pelo vento. Uma coisa muito rápida, né? Praticamente num piscar de olhos. E o que a palavra de Deus diz, né? Que a gente é como uma neblina, que uma hora aparece e logo vai se dissipar. Então, para o mundo, na nossa volta, e até para as pessoas que a gente ama, né? Ama muito, ama de verdade, e não gostaria nunca de faltar para elas ou que elas faltassem para nós, a gente também passa. Então, por mais que a gente viva muitos e muitos anos, a gente sempre acha que é pouco, né? Sempre queremos mais e mais e mais. Recentemente perdemos o convívio de um irmão muito amado na nossa igreja, né? E ele viveu muitos anos mesmo. Mas a gente sempre acha que é pouco demais, que ele poderia ter ficado mais entre a gente, nos abençoando, conversando, cantando, enfim. Por mais que ele tenha vivido 90 e tantos anos, a gente acha que foi breve.
Então é assim a vida da gente, né? Nunca ela é suficiente. E a neblina é apenas parte, uma parte pequena de como nós, mas é uma coisa que mostra pra gente que a neblina ela se dissipa rápido, como a vida se dissipa rápido como a neblina, mas ela é tão importante quanto a neblina. Porque a neblina ela traz água e vida para os locais mais altos. Mesmo em tempos que não tem chuva, a neblina vai hidratando a terra, né? Vai permitindo que ela fique úmida e possa continuar a frutificar e a crescer, enfim. Então a gente não pode esquecer de que a gente é apenas uma neblina, parte de um mundo muito, muito, muito maior. Então, de forma muito simples e diante de Deus, Criador desse mundo, a gente pode trazer vida e esperança no lugar onde a gente estiver. Onde a gente colocar os nossos pés, nós podemos levar vida e esperança, como a neblina, que com a sua breve presença nutre e renova as alturas. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Somos como a neblina, breves, mas com uma capacidade de trazer vida e esperança onde estivermos. Então, muita gente passa pela vida e não faz isso, mas nós temos essa responsabilidade. Não dá para passar pela vida sem viver, trazendo bênçãos para a vida dos outros, tá bom? Bom, então agora eu vou terminar, eu vou deixar aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós que sabemos que somos passageiros como a neblina, para nós o abraço vai dar super, muito, muito, muito certo. E a gente não pode deixar de abraçar. Lembra também que temos um versículo este ano para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço com a frase do ano, né? Escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.